programa de hoje eu recebo com muito prazer o professor Luiz Roberto Saviani Rey. Ele lançou, nesta semana que passou, o livro Eternos Domingos Sem Derby, né? Nós vamos naturalmente falar do derby, falar do Guarani, falar da Ponte Preta, e vem muito a calhar, né? Porque a situação do Guarani já está muito bem encaminhada de volta à Série B. A Ponte Preta muito bem encaminhada na permanência da Série B. Isso significa que, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que começa na sequência do Campeonato Paulista, que já vai ter início no mês de janeiro, nós teremos o derby da cidade de Campinas. Ô Saviano, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador, naturalmente que ele vai ter que adquirir o livro para esmiuçar o que fala esse Eternos Domingos Sem Derby, mas como a gente passou uma fase recente aqui sem derby, eu queria que você retratasse lá para trás, onde você foi buscar esses Eternos Domingos Sem Derby da realização dos jogos entre Guarani e Ponte Preta e Guarani, e qual era o sentimento do torcedor. Isso, na sua concepção, ajudou ou atrapalhou o futebol de Campinas? Perfeito. Eu vejo assim, as pessoas que vivem em Campinas na atualidade, elas têm a dimensão de uma cidade sede de uma grande metrópole, muitas pessoas que se transferiram para cá na década de 90, um pouco mais para trás, elas vieram com as suas paixões clubísticas. Essas são paulinos, corintianos, palmeirenses. As pessoas não imaginam o que eram os anos 60, quando ou se torcia para o Guarani ou para a Ponte Preta. A cidade era pequena, ela tinha entre 80, 100, 120 mil habitantes, ela flutuou mais ou menos nesse patamar, né? E essa divisão da cidade, a capa do livro procura mostrar exatamente isso, né? Um gramado preto, outro gramado verde com a linha divisória, as pessoas se rachavam, não é? Então, as famílias tradicionais da cidade ou eram pontepretanas ou eram bugrinas, e a cidade toda vivia e respirava exclusivamente o clima da rivalidade. Então, e essa invasão, entre aspas, né, no bom sentido, que a cidade de Campinas teve, eu me lembro que na época que eu trabalhava na CBN, nós tivemos até uma pesquisa, e que fala nessa pesquisa, naquela época já falava em 60 para 40, 60% de gente que veio de fora, de outros estados, de outras cidades, e 40% de campineiro. Esse número de campineiro a gente sente a cada dia que passa que vai diminuindo, né? O nato da cidade de Campinas, e por consequência essa tradição de torcer para Guarani e para Ponte Preta também vai se esvairindo, né? Eu queria saber, Saviani, pela sua experiência, pelo que você retrata no livro, a gente vai voltar a falar do livro, o que colaborou mais para que esse torcedor do Guarani e da Ponte se afugentasse? Foi a chegada do pessoal que veio de fora, quer dizer, já torcendo para outros times, e por que o futebol da cidade não conseguiu agregar? Aquele São Paulino, aquele atleticano, aquele cruzeirense, aquele flamenguista que chegou na cidade de Campinas, não conseguiu torcer para algum time. Numa fase passada, a gente teve aí, todo mundo que torce para a Ponte torce para o Corinthians, ou torce para o Corinthians, torce também para a Ponte. Palmeiras, mais ou menos, São Paulo, mais ou menos para o lado do Guarani. Por que os clubes de Campinas não conseguiram agregar, trazer esse torcedor? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a paixão é indivisível, né? O campineiro nato, ele tinha, sim, aquela coisa do interior e da capital, Corinthians ou Ponte, Palmeiras ou Guarani, ou Ponte, Palmeiras, que você encontra muito mais, né? O que ocorre? Eu acho que as duas coisas ocorreram. Primeiro é que as pessoas que se mudaram para Campinas vieram com as suas paixões indivisíveis, mas os fracassos que Guarani e Ponte Preta acumularam nas últimas 2 décadas, as dificuldades de repetir, digamos assim, aquelas grandes jornadas dos anos 70 e 80, quando os dois times eram realmente verdadeiros celeiros do futebol mundial, eu costumo dizer isso, não foi só da seleção brasileira, né? Campinas é o jogador para o mundo inteiro, para o Napoli, né? Enfim, eu acho que isso contribuiu um pouco para que as pessoas não tivessem aquela atração por Guarani e Ponte Preta, né? Eu queria que você citasse
alguma coisa que você traz no livro e que retrata aí um momento importante até da rivalidade do futebol de Campinas. Muita gente chegou a dizer de que a paixão do torcedor pontepretano, que sempre foi pelo menos mais divulgada do que a paixão do bugrino, ela se deu principalmente porque o time amargou anos e anos na segunda divisão, enquanto que o Guarani estava na primeira no Campeonato Paulista. Isso colaborou para que esse amor do torcedor crescesse, essa motivação crescesse a cada dia que se passava e o time não conseguia sair da segunda divisão do Campeonato Paulista e ir para a primeira? Como é que é? Exatamente, você não leu o livro, mas parece que já adivinha aquilo que é conteúdo, né? O que o livro mostra, principalmente, é como o futebol também consegue estreitar os laços familiares, agregar as pessoas. Mas, fundamentalmente, ele mostra como que, na segunda divisão, afastada dos derbys e dos grandes clubes, a Ponte Preta conseguiu arregimentar uma torcida imensa que se arrastou com ela durante 9 anos por todo o interior do estado de São Paulo. Naquela época não existia o Campeonato Brasileiro. E aquilo foi fundamental para sedimentar a paixão, né? Eu tenho uma amiga que costuma dizer o seguinte, quando a gente acompanha, porque eu acompanho às vezes as caravanas da Ponte, a minha mulher é pontepretana, o pai dela foi uma figura importante dentro do clube da Ponte Preta, e a minha enteada de 16 anos é fanática pela Ponte. Então eu tenho uma amiga que diz assim, vocês não têm isso, quer dizer, falta ao Guarani o que tem a Ponte Preta em excesso. E esse excesso de paixão, eles só existiram exatamente por causa dos anos 60. Os anos 60 foram fundamentais para sedimentar a paixão da Ponte Preta e para também alavancar os dois clubes para a pujança dos anos 70 e 80. Eu acho que se Guarani e Ponte não tivessem enfrentado aquela dificuldade dos anos 60 e não tivesse aquela rivalidade extensa, ostensiva dos anos 60, jamais teríamos uma década de 70 com os grandes times que eles criaram, né? Guarani e Ponte, com as grandes disputas, os títulos. A Ponte Preta tem 6 vice-campeonatos paulistas, o Guarani tem um título nacional. E isso, digamos assim, é responsabilidade exatamente dessa rivalidade exacerbada dos anos. Bom, nós estamos conversando aqui no Canal 8 da NET Campinas com o professor Luiz Roberto Saviani Rey, ele que está lançando aí o livro Eternos Domingos Sem Derby. A gente vai analisar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais a respeito dos campeonatos que disputavam Guarani e Ponte Preta, daquela fase que Campinas foi considerada a capital do futebol. Mas no plano da Ponte Preta, a Ponte teve 2 vezes para subir, né? E tinha aí a Prudentina, por exemplo, como grande adversário, quer dizer, uma distância de 500 quilômetros da cidade de Campinas, mas o campeonato tinha essa região também como forte dentro do futebol. Então, quais foram os adversários mais fatalistas para a Ponte Preta nessa década, por exemplo, de 60, né? Que a Ponte pleiteava o seu retorno à primeira divisão do futebol de São Paulo? Olha, em 1961, um ano após o rebaixamento da Ponte, né, ela vai para o Pacaembu numa partida decisiva com a ilustre e desconhecida Prudentina, de Presidente Prudente, né? Um time que se alicerçou ali naquele campeonato e que chegou à final. A Ponte tinha jogadores de expressão, eu me lembro do Bibi, que foi um grande jogador no Rio, que veio auxiliar a Ponte Preta, mas na prorrogação no Pacaembu a Ponte perdeu o fôlego e virou, e a Prudentina acabou na primeira divisão. Esse foi a grande pedra de tropeço da Ponte naquele ano. Em 1965, que é o objetivo do livro, que digamos assim é o pano de fundo da história, não é? A Ponte sai com a Portuguesa Santista. Também até então um time desconhecido. Alguns torcedores da Portuguesa Santista entraram nos blogs aí dizendo, nossa, o autor do livro se esquece, a Portuguesa era um time forte. Até aquele momento a Portuguesa era um time também desconhecido. E tinha o Samarone, que aos 5 minutos do primeiro tempo, na partida decisiva no Moisés Lucarelli, dá um cutucão na bola e faz o gol, né, que desmonta a Ponte Preta. E aí esse foi o grande tropeço da Ponte nos anos 60. A Portuguesa Santista então passa ao grupo de elite e a Ponte vai amargar mais 4 anos de rebaixamento até 69, quando ela volta num grande triunfo, com um grande time, né, montado lá pelo Zé Duarte, comandado pelo Cilinho, com Dicá, Alain, Manfrini,
né, que foi aquele momento maravilhoso da Ponte Preta de retorno. Saviani, essa tragédia, vamos dizer assim, para o torcedor pontepretano, principalmente a de 65, dentro do estádio Moisés Lucarelli, com o gol de Samarone, conforme você falou, no início da partida, e a Ponte batalhando o jogo inteirinho. Surgiram algumas histórias dentro desta partida, de que alguns jogadores da Ponte Preta estariam, entre aspas, comprados, essa coisa toda. Você captou isso também em relação à história dessa partida, a Ponte tendo todo o estádio lotado, né? E naquela época a Ponte colocava, hoje 18 mil, 17 mil torcedores, naquela época colocava 33, 35 mil pessoas dentro do estádio Moisés Lucarelli. Chega a ser captado alguma coisa nessa partida ou não? Olha, dessa questão dos jogadores terem ou não facilitado, eu não consegui comprovação disso. Era um mito de época, né? E se a gente for acreditar nisso, a gente acredita também que o Rui Rei facilitou para o Corinthians. Eu não acredito que naquele momento os jogadores tivessem, porque existia uma força, a torcida acreditava, eu acho que foi mesmo uma fatalidade, é o meu ponto de vista, né? Mas que existiu e existe ainda no imaginário do torcedor pontepretano de que as coisas foram feitas de uma maneira, digamos assim, fora do estado, fora do campo, e que os jogadores teriam entregue o jogo, isso existiu na época. O objetivo do livro é mais mostrar o panorama da cidade, como era e como foi a tarde, né, em que a Portuguesa vence a Ponte. Né? O livro mostra um pouco um torcedor fanático, que era o tio Lula, que é um personagem que existiu, era o meu tio, era uma figura nos anos 50 e 60 meio antológica na sociedade, na classe média campineira, né? E os pontepretanos que não conseguiram ingresso vão ser televizinhos na sala de um bugrino, tio Lula, que era uma pessoa escrachada, era uma pessoa que ironizava, ele carregava em si, digamos assim, a própria ironia, a própria mordacidade, era um ser imperdoável.